A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, hoje eu venho falar do livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versos 18, que o Espírito Santo de Deus me conduza nessa palavra e que ele venha falar ao meu e teu coração, amém? Então aqui a gente vai ouvir falar da parábola do semeador, que diz, a partir do versos 18, escutai-vos, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto ao caminho. Quantas pessoas têm ouvido a palavra de Deus, mas não têm compreendido? E por causa dessa falta de compreensão, a semente não germinou dentro dela, né? Por quê? Para compreender a palavra, precisamos meditar, pedir o Espírito Santo de Deus que abra nossos olhos espirituais e que nos dê entendimento e que nos convença da justiça, do pecado e do juízo. Há muitas pessoas que você pode falar da palavra e elas não compreendem, e o perverso aproveita para afastar essa pessoa do reino, para que ela não venha germinar a semente, dar frutos na presença do Senhor. E aqui no 20 diz, mas o que recebeu a semente em lugar pedregoso e que ouve a palavra e logo recebeu com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo, pois quando vem a tribulação, as perseguições por causa da palavra, imediatamente se esmorece. Quantas pessoas, meus irmãos, que recebem a palavra com alegria e fala que é servo do Deus vivo, que caminha com Jesus, que Jesus é tudo, e de repente, quando passa por uma dificuldade, uma tribulação, por servir a Deus, por obedecer a palavra de Deus, imediatamente se esmorece e se afasta da presença, porque não aguenta a pressão deste mundo, não aguenta o que vem sobre ela, sobre ele. Porque é fácil a caminhada com Jesus? Não é. Você vai ser oprimido, você vai ser afrontado, perseguido, muitos morrem. E nem todos estão dispostos a pagar o preço para viver a vontade de Deus. Já se esmorece na primeira luta, na primeira tribulação, na primeira perseguição, na primeira dificuldade. Infelizmente, esses não criam raiz. Falam da boca para fora, mas não criam raízes na palavra de Deus, não cria raiz em Jesus, não cria raiz em Deus, e logo se afastam. Quer dizer, não teve a transformação. Porque eu creio, meus irmãos, que aqueles que verdadeiramente teve um encontro com Jesus, que teve experiência com Deus, são transformados, não são mais a velha criatura, né? Foram confrontados e se arrependeram do pecado e não querem mais fazer o que fazia antes. E mesmo em meio à tribulação, as dificuldades permanecem firmes. Então aqui diz, ó, no 22, e também o que recebe a semente entre espinhos, e o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo, o engano da riqueza sufocam a palavra, e elas ficam infrutíferas. E muitos aí que falavam da palavra do Senhor, falavam que Deus era tudo, de repente começou a ganhar dinheiro, começou a ganhar fama, começou aí, né, a ter status, e se afastou da palavra de Deus, se afastou da presença do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus condena muitas coisas. E a palavra de Deus acabou sufocando essas pessoas. Porque ela tem que fazer a escolha. Ou serve a Deus ou serve o mundo. E muitos preferem servir o mundo por causa das riquezas deste mundo, que está levando muitos à morte eterna, mas não querem servir a Deus. E não vão receber a coroa da vida. Aí a palavra começa a sufocar. Por quê? Porque a palavra começa a confrontar o pecado. E elas não estão dispostas a mudar
a vida, sair do pecado, porque não querem perder a riqueza, não querem perder a boa vida e se afastam da palavra, da verdade. E no 23 diz: mas os que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, e também dá fruto. E um produz 100 vezes, e outro 60 vezes, e outro 30 vezes. Esses foram que realmente foram transformados pela palavra de Deus, que foram libertos, que teve encontro com Deus, que teve encontro com Jesus, que não querem mais ser a velha criatura, que estão dispostos a pagar o preço por amor a Deus, por amor a Jesus. Esses, sim, criaram raízes em Deus, criaram raízes na palavra de Deus. E mesmo em meio à tribulação, a dificuldades, a perseguições, a ameaças, permanecem firmes na presença do Senhor. Então o Senhor sabe, meus irmãos, aqueles que vão estar com o coração tão endurecidos e não vão entender a palavra de Deus, aqueles que são momentâneos, que naquele momento recebeu com alegria e na primeira dificuldade se afastou da presença. Deus já sabe aqueles que falam dele, mas que quando mudam de vida, de questão financeira, de glamour, essas coisas, negam o nome do Senhor, ou distorce a palavra de Deus, se afastando da palavra de Deus e vivendo uma vida mundana, pecaminosa, por causa do ouro e da prata, das riquezas deste mundo. Já tem outros que Deus sabe que, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às ameaças, às perseguições, vai permanecer firme na presença dele. Que possamos, meus irmãos, ser este, né? Que permanece firme na presença do Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Aquele que cria raízes no Senhor, aqueles que a semente que Jesus plantou germina, cresce, floresce e dá frutos. Porque só esses que permanecem firmes na presença do Senhor receberão a coroa da vida. Porque muitos vão falar de Deus, mas poucos vão renunciar às suas próprias vontades. Poucos vão obedecer à palavra de Deus. Vivemos uma época de que as pessoas estão sendo doutrinadas pelo homem e não pela palavra de Deus. Eu olho por mim, meus irmãos. Eu vim de uma igreja católica e depois, né, eu me converti, me batizei e hoje, né, estou de uma igreja evangélica. Porém, meus irmãos, eu vi ao longo desses anos o quanto eu fui doutrinada, seja na igreja católica ou seja na igreja evangélica. Então, meus irmãos, não fui doutrinada pela palavra de Deus, não. Doutrinada pelos homens. Mas Deus me libertou e está me libertando de muitas coisas ainda, sabe por quê? Porque eu comecei a buscar na fonte, na palavra de Deus. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente não está aqui, meus irmãos, para seguir a doutrina do homem. A gente está aqui para seguir a doutrina de Deus. E muitos estão cegos e não conseguem ver a verdade da palavra. Distorcem a palavra de uma maneira que só Deus para ter misericórdia. Então, meus irmãos, a verdadeira doutrina é a palavra de Deus. Tudo aquilo que o homem impor, que não estiver na palavra de Deus, é doutrina dos homens. Então, devemos ter cuidado. A gente tem que viver conforme a vontade do Senhor, não conforme a vontade dos homens. Que Deus te abençoe.